ao ponto. 11h38, 19 graus e 8 décimos é a temperatura. Estamos recebendo aqui no estúdio o promotor de justiça Sérgio Diefenbach, que ontem esteve ali numa reunião importante em Estrela. O tema de hoje é o Dia do Meio Ambiente. A gente vai falar dessa preocupação. O Dr. Sérgio sempre esteve muito engajado aí na questão do Rio Taquari, do meio ambiente como um todo, e também está envolvido nessa situação de moradores que invadiram uma área de terras lá em Estrela. Parece que ontem nessa reunião as coisas ficaram alinhadas para os moradores irem para um abrigo oferecido pela Prefeitura de Estrela. Quer dizer, as coisas não param, né, doutor Sérgio? E tem muitas arestas também para serem aparadas pelo Ministério Público nessa negociação, nessa ligação aí entre comunidade e prefeituras. Bem-vindo aqui à nossa programação, hoje presencialmente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Independente. Nós podemos englobar todos os sistemas juntos no dia de hoje, que é o Dia do Mundial do Meio Ambiente. E nunca, talvez, tenha sido tão apropriado falarmos sobre isso, porque nós ainda estamos sob efeitos de algumas catástrofes e episódios climáticos que nos fazem lembrar do meio ambiente. Mas eu preciso ir além disso e convidar as pessoas a compreenderem que, quando nós estamos falando de meio ambiente, são vários nomes que nos permitem pensar sobre. E eu gostaria que as pessoas pensassem hoje no meio ambiente como um ecossistema. O ecossistema é uma palavra quase que autoexplicativa, mas ele passou a ser apropriado para outras coisas. Tem ecossistema de inovação, ecossistema de não sei o que, ecossistema de outra coisa. E eu ando com vontade de chamarmos de um ecossistema de sobrevivência. E quando nós tratarmos de um ecossistema de sobrevivência, ele implica que a gente compreenda que estamos todos absolutamente interligados. Quando eu me refiro a todos, não são somente todos os seres humanos, são todos os seres vivos. E o ser vivo, o ambiente como um todo, ele é exatamente a expressão de um sistema que depende um do outro. Não só o rio das pessoas, como as pessoas dependem do rio, nós dependemos da água que tomamos do rio, o rio depende da preservação da mata ciliar, das outras formas de criação, de evaporação, de chuvas, de controle de gases, de temperaturas. E também, quando nós falamos em meio ambiente, nós temos um meio ambiente natural, temos um meio ambiente cultural, temos um meio ambiente artificial, que são esses criados pelo homem. E vejam que vocês falavam agora muito angustiados, como refletindo ao secretário federal, uma angústia que é de nós todos, que é um meio ambiente artificial essencial para a nossa sobrevivência, quase que é uma ponte. Percebam que a ponte, ela integra o nosso meio ambiente. Então, começo o convite às pessoas entenderem meio ambiente como um ecossistema de sobrevivência, não somente pensando em árvore, planta e rio, e sim com todos os elementos que nos tornam interdependentes, inclusive uma, duas ou três pontes, inclusive uma ponte de ferro, ou uma ponte duplicada, ou uma ponte mais alta, ou uma ponte mais baixa. Isso é o ecossistema. Assim como dentro desse ecossistema artificial que nós criamos, se inclui uma urgência no Brasil, que é nós pensarmos a distribuição de onde as pessoas moram, para onde as pessoas vão, para onde que elas se alocam e se realocam nesses períodos de mudanças, não somente climáticas, mas mudanças políticas, mudanças geográficas. Nós temos migrantes e imigrantes que precisam se alocar e se realocar. Então, hoje, em decorrência desta catástrofe, há milhares de pessoas no Vale do Taquari que precisam ser realocadas. E isso faz parte do nosso ecossistema. Por quê? Se as pessoas não estiverem equilibradamente alocadas, haverá desequilíbrio na sociedade. Se há desequilíbrio na sociedade, nós temos desequilíbrio no nosso meio ambiente, no nosso ecossistema, que afeta a cada um de nós todos. Nesta linha, Ricardo e Rita, nós ontem estivemos conversando com muitas pessoas lá em Estrela, alguns representantes destes cidadãos de Estrela que estão desalojados, outros tantos representantes do governo de Estrela, angustiados todos com o mesmo problema. Para onde vamos, para onde podemos ir, quais são as nossas expectativas. Então, ontem se iniciou um diálogo, eu acredito que seja o início de um diálogo de aproximação
maior entre aquele grupo de pessoas e o próprio governo municipal, apresentando as possibilidades que existem nesse momento. E isso é importante que as pessoas entendam, e eu tenho ouvido e compreendido muitas pessoas angustiadas, é de que neste momento as possibilidades são o abrigo, o aluguel social e o encontro de algum parente que possa acolher as pessoas. Não é possível a invasão, não é possível invadir propriedade privada, não é possível qualquer ato de desordem, apesar de todo o desespero que as pessoas se encontrem. Então é necessário, e é isso que hoje eles estavam fazendo, olhando esses espaços, verificando se esses espaços são adequados, se há alterações a serem feitas. O município pode e deve se comprometer a ter o melhor espaço possível. E vejam bem, isto não é Estrela, o espaço de Lajeado não está bom, o espaço de Cruzeiro não está bom, o espaço de Arroio do Meio, de Encantado, não estão bons. Eu não quero entrar num ranking aqui, mas temos muitas coisas ruins nesses espaços que podem e devem melhorar no sentido de que essas pessoas consigam aguardar a construção e a entrega de casas a todos eles. O que foi dito ainda ontem é que eu tenho a convicção e a certeza de que casas serão construídas. O que não se pode ainda afirmar a essas pessoas é quando e aonde serão construídas. E é isso que dá angústia nas pessoas, é não saberem para onde vão e em quanto tempo. Estamos todos nessa mesma angústia, porque dependemos de governos de 3 esferas, de espaços possíveis, de orçamentos, de preços, de empreiteiras, de empresas que ganham concessões, que ganham contrato, que desistem de contrato. Então não adianta iludir as pessoas dizendo que é simples, algo que não é simples. É algo complexo que precisa a compreensão de todos, o esforço de todos, a humildade de todos. É preciso que esses 3 governos, municipais, estaduais e federal, com todo o respeito que eu tenho a eles todos, é que eles baixem um pouquinho, o queixo, que tenham a humildade de dizer que um precisa do outro. E que não joguem a responsabilidade um sobre o outro. Que possam efetivamente estarem juntos e construírem juntos em prol de uma população que está sofrida e aguardando resposta dessas 3 esferas de governo. Então eu me junto nesse momento às pessoas a dizer que não nos serve mais uma esfera entregar para outra esfera. Quando eu falo em esfera, é importante que os nossos ouvintes entendam. Esfera de governo, municipal, estadual e federal. Estamos percebendo quase que uma competição entre governos. Talvez o período eleitoral ou pré-eleitoral possa estar conduzindo para isso. E eu digo em nome do Ministério Público, não é tempo para isso. Não é tempo para competição entre governos. É tempo de baixar um pouquinho o queixo. É tempo de sentar juntos e efetivamente resolver. Nós estamos fazendo um esforço em comum dentro da própria promotoria para que se conduzam esses espaços, para que essas autoridades sentem junto, para que esses contratos se efetivem e essas coisas se construam no menor tempo possível. Ânimos exaltados também, né, doutor? Também. A gente percebe isso, é um também. Tempo complicado. Estamos todos estressados, Ricardo, todos, mas obviamente que quem está sofrendo na pele mais ainda. A pessoa que está, cada um de nós que está estressado, tem um momento que tu volta para dentro do teu quarto e fica em silêncio. Tem um momento em que tu vai para a tua casa e faz o chimarrão, ou acende o fogo, ou conversa com o cachorro. Agora, quem não tem isso, tentem imaginar quem perdeu isso, quem perdeu o cheiro do cachorro, quem perdeu o sofá velho, quem perdeu a sombra da árvore. O estresse nessa pessoa é multiplicado. E nós temos a obrigação de compreender e respeitar esse espaço, porque é um ser humano, é um núcleo familiar que integram o nosso ecossistema. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu não sei se está a cargo do Ministério Público, mas há uma discussão, e a comunidade tem se manifestado, as prefeituras, a iniciativa privada, que o senhor está acompanhando, que é a instalação de uma ponte através da iniciativa privada, que será a reconstrução da ponte de ferro. Chegou a segunda parte hoje, e aí se tem uma discussão, se vai ser construída em cima dos pilares, que hoje lá estão, e retirar dessa ponte provisória, ou se vai ser construída ao lado. Isso cabe às prefeituras a decisão? O Ministério Público pode participar? Ou como é que se dá essa definição? Porque é um tema bastante complexo, né? E tem análises de diferentes ângulos. Porque se tu construir ao lado, tu vai ter uma ponte mais robusta, mas vai demorar mais. Passar 2 veículos por vez, passa caminhão. Só que se tu construir em cima dos pilares, tirando a ponte de ferro, tu vai permitir isso com maior brevidade.
Só que tu vai retirar uma estrutura. É um tema bastante amplo também, né? Não sei como é que fica, quem é que decide sobre isso e o Ministério Público participa? O Ministério Público não tem participado dessa discussão. Em princípio, se é uma rodovia estadual, é o DAER que tem essa decisão. Se é uma rodovia entre federal, os municípios, né? é o DENIT. Se é entre os municípios, são os dois municípios que vão ter que chegar num consenso a respeito. Se um pensar de um jeito e outro de outro. Exatamente. Aliás, esse é um outro belo ponto. O exercício da democracia e da geopolítica, que se chama. Nós já tivemos, eu brinco falando a verdade em alguns momentos, que nós já tivemos situações em que estávamos todos em paz, estávamos todos com o Rio lindo e conseguimos brigar entre os municípios pela localização de um pedágio, vocês lembram disso? Recente. Exatamente, são demonstrações que os nossos governantes vão ter que dar, de sobriedade, de pensamento. O ideal é que isso tudo seja feito com planejamento. A urgência impediu o planejamento e estamos em execução junto com o planejamento. Isso é receita para dar errado. Mas é o que temos. Estamos executando junto com o planejamento. Perceberam isso? Trocar o pneu com o carro andando. Exatamente, trocar o pneu com o carro andando. E às vezes a pressa, a necessidade impõe que a gente faça alguma coisa que lá adiante a gente vai pensar assim, não deveria ter sido isso. E eu vou dar um segundo exemplo. As construções das casas. O planejamento urbano, o redirecionamento desses espaços, a forma como as casas são distribuídas, a forma como as pessoas são colocadas a morar, elas precisam planejamento. Mas nós estamos numa situação de tanta urgência que se estará construindo casa em qualquer lugar, a qualquer forma. Eu tenho visto já propostas de casas de 20 mil reais, casas de 25 mil reais, casas pequenas, casas menores, para poder construir 10 casas. Logo adiante nós estaremos pensando, puxa vida, não daria para termos pensado um pouco mais, construído uma casa um pouco mais ampla, numa área mais espaçada, para que esse espaço seja digno, não gere conflito e que seja possível uma circulação melhor. Mais uma vez, estamos construindo junto com o planejamento. Então, são reflexões que nós vamos ter. Isso são grandes aprendizados. É um problema seríssimo que nós temos em não planejar ou planejar e não olhar o que foi planejado. Se nós formos olhar em termos de bacia, em termos de necessidades do nosso rio, o plano de bacia do Rio Taquari já fala muita coisa que deveria ser feita, já está anunciado em muitos espaços, mas daí na hora da execução, alguns interesses imediatos terminam distorcendo a situação. Não, mas vamos para cá, vamos para adiante, porque temos que evoluir e não olha-se muito para o planejamento. Estamos aprendendo com muita dor. E eu repito, o dia de hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente, nos remete a um ecossistema. E o fundamento do ecossistema é de que todos e tudo estão interligados. E essa é a reflexão que eu queria que as pessoas fizessem nesse Dia do Meio Ambiente. E também, desculpe um pouquinho de acidez que eu traga, mas no Dia do Meio Ambiente nós não precisamos mais falar sobre recolher o lixo ou sobre plantar uma árvore ou fazer atos simbólicos. Talvez no Dia do Meio Ambiente seja importante que as pessoas possam, de acordo com a sua capacidade, ler sobre o meio ambiente, ouvir sobre o meio ambiente. Eu não gosto de leitura. Coloca no YouTube algo um pouco mais sobre o Acordo de Paris, coloca alguma sobre as conferências mundiais, sobre os institutos que pesquisam essas questões todas, para que o nosso comportamento a partir disso possa ser diferente. Porque senão plantar uma árvore simbolicamente ou colocar o plástico no lixo é uma medida pequena demais para o tamanho do nosso problema. Muito boa reflexão. Grande abraço, bom trabalho pela frente. Bom dia. 9 minutos faltando para o meio-dia, 20,3 é a temperatura.